Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, um canal da partilha da Palavra de Deus para poder abençoar a sua vida. E no dia de hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra que está em São Marcos, no capítulo de número 6, no versículo de número 30. E a palavra é a primeira multiplicação dos pães. Diz assim a palavra de Deus: Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte, para algum lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e viam, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram-no partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiram. E chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde, e assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, e partiu-os, e os deu a seus discípulos, para que lhes distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios. E os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Imediatamente, ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nessa palavra de hoje, nós aprendemos muitas coisas. Primeiramente, Jesus sempre se compadecendo da multidão. Nós aprendemos aqui que Jesus, antes de realizar curas e milagres, ele sempre se compadecia das pessoas, ou seja, ele sentia a dor das pessoas em si. Por isso, ele realizava tantas curas e tantos milagres. E a palavra do Senhor fala que toda essa multidão ali, a hora já ia adiantada. Então os discípulos ficaram perguntando como que esse povo vai fazer para se alimentar, como é que vai ocorrer isso. E aí então eles foram até Jesus e disse para Jesus: Este lugar é deserto e já é tarde. Falando para Jesus despedir aquele povo, aquela multidão que ali estava. Ou seja, estava olhando para o problema. Jesus nos ensina a ter uma mente diferente. Uma mente que olha para a solução, conforme a mente dele olhou. Diferente da mente dos discípulos, que estava preocupado apenas com a escassez, olhando para o problema e vendo a solução pelo caminho mais fácil. Não despede esse povo e cada um vai para os sítios, vai para os arredores procurar alimento. E Jesus não falou com eles. Mostrou para eles a porta estreita. Dai-lhes vós mesmos o de comer. Então aí eles começaram a questionar como que conseguiriam alimentar uma multidão. A palavra fala que era 5.000 homens ali naquele lugar. Como eles iriam alimentar? E o que é interessante que a palavra fala, que toda essa alimentação partiu de 5 pães e 2 peixes. O que nós aprendemos? Que quando Deus realiza multiplicação nas nossas vidas, ele realiza a partir de uma matéria-prima.
Nesse caso, foram 5 pães e 2 peixes. Através dessa matéria-prima aparentemente pequena, Jesus conseguiu alimentar toda aquela multidão. E quando Jesus viu o pouco, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não colocou objeções para realizar ali aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus viu que o que ele tinha na mão era pouco, ele simplesmente deu graças ao Pai. E o que nós aprendemos com isso, meu irmão e minha irmã? É uma chave para vermos multiplicar aquilo que nós temos em nossas mãos. É dar graças. Nós precisamos dar graças, até mesmo pelos milagres que ainda não aconteceram. Quando nós damos graças pelos milagres que ainda não aconteceram, aquele milagre ele se concretiza. Jesus ele deu graças ao Pai, não porque ele via ali 5 pães e 2 peixes. É porque ele via além. Ele via aquela multidão toda alimentada e a multiplicação acontecendo. Repara então, meu irmão, minha irmã, você quer ver a graça de Deus acontecer na sua vida? Seja fiel no pouco que você tem. Dá graças a Deus pelo pouco que você tem. E te digo mais, dê graças até pelo que você não tem ainda. Porque quando você dá graças a Deus pelo que você ainda não tem, você vai receber. E a palavra fala então que Jesus, um homem organizado, mandou aquele povo se assentar no grupo de 100 e de 50 pessoas. O que a gente aprende aqui? O nosso Deus é um Deus organizado. E ele nos ensina que o milagre acontece na organização. Para que a graça de Deus aconteça na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, precisa haver organização. E a palavra do Senhor fala que Jesus ali tomou os 5 pães e os 2 peixes, ele ergueu os olhos ao céu, ele abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para que eles distribuíssem. O que a gente aprende? Que Jesus podia fazer tudo sozinho. Mas a gente observa que Jesus também delegando função para os seus discípulos. Jesus não era um centralizador. Jesus ele sempre buscava dividir as tarefas, dividir as funções, porque ele sabe que dividir muitas vezes significa multiplicar. Jesus ele quer contar conosco, por isso ele deu os pães aos discípulos, e ele mesmo já havia falado antes, dai-lhes vós mesmo de comer, e os discípulos então distribuíram aqueles pães, repartiu entre todos. E a palavra do Senhor fala para nós que todo mundo comeu, todo mundo ficou farto, e por fim a palavra fala que ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços, e os restos de peixes. Ou seja, meu irmão, minha irmã, 5.000 homens comeram daqueles pães e daqueles peixes. Nós aprendemos assim com Deus a dar graças e a ter sempre uma matéria-prima na mão. E você, meu irmão, minha irmã, qual é a matéria-prima que está na sua mão? Ao invés de você reclamar que está faltando as coisas na sua vida, ofereça a sua matéria-prima, aquele trabalho que você tem, aquilo que você sabe fazer de melhor. Quem sabe você tem um produto para você vender. Enfim, uma matéria-prima que você tem na mão é o que Deus precisa para poder realizar um milagre na sua vida. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra e que Deus abençoe você e toda a sua família.